E aí, será que vale a pena investir nos fundos imobiliários aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos, né? Os famosos REITs. Esse vídeo aqui de hoje ele tá sensacional porque eu vou trazer esses números aqui, um estudo muito completo mostrando para você se vale a pena investir lá fora, aqui no Brasil, quais os números, o que vale a pena para você. Então acompanhe esse vídeo aqui até o final porque tá muito legal. É o vídeo definitivo para você entender se você vai abrir conta e investir lá nos Estados Unidos ou vai investir só aqui no Brasil. Tem conclusões absurdas, excelentes aqui nesse vídeo. Vamos lá! Galera, eu peguei um estudo excelente para a gente chegar a conclusões muito importantes hoje, tá? Então eu já vou dar nome aqui para quem fez, né? Dar os devidos créditos. Foi nesse site aqui, ó, Desmistificando FI, né? Que ele é feito pelo Rodrigo Medeiros. Excelente o estudo que ele preparou. Já vou colocar os números logo na tela para a gente chegar às primeiras conclusões, tá? Olha só esse gráfico que interessante, né? Então aqui nesse estudo foi pego 9 anos, né? Então desde 2011 até 2019, o desempenho dos REITs e dos fundos imobiliários comparando com a inflação, né? A inflação aqui no Brasil, que é o nosso poder de compra, né? O seu poder de consumo. A gente sempre quer, como investidores, ter mais dinheiro do que a inflação, né? Para a gente conseguir sempre comprar mais coisas, né? Ter liberdade financeira. Então, rapidamente a gente já consegue ver aqui, ó, essa linha cinza são os REITs, a valorização dos REITs aqui nesse caso em reais. Mas mesmo se a gente não convertesse, seria essa linha aqui vermelha, uma valorização nesses 9 anos de 120%, contra 33% dos FIIs e 56% que foi a inflação nesse período, tá? Então eu vou explicar várias coisas aqui sobre esse gráfico em si e outras informações, são conclusões muito importantes, mas a gente já começa a ver aqui logo de cara que a valorização, o crescimento dos REITs, esses fundos imobiliários norte-americanos, são muito para cima. É um tipo de investimento que tem um alto potencial de ganho, de valorização, crescimento. E é isso que eu quero trazer aqui, o ponto principal desse vídeo de hoje. Não tem porquê eu ou você não aproveitar isso. Se a gente tem um potencial tão grande, sendo que tem muita segurança alinhada, né? Eu vou falar mais sobre isso, mas um mercado desenvolvido, que seria o norte-americano, é muito mais seguro que um mercado emergente aqui no Brasil. Vou explicar mais detalhes sobre isso. Só que assim, se a gente tem acesso a esse mercado bem desenvolvido, que historicamente paga muito bem, por que não investir? Né? Eu acho que faz sentido ter fundos imobiliários no Brasil, mas os REITs também têm um potencial muito grande de elevar o seu patrimônio, né? E hoje em dia, que é extremamente fácil investir nos Estados Unidos, né? Vocês sabem que eu uso a Avenue, que é a corretora que possibilitou que nós brasileiros consigamos investir com poucos cliques lá nos Estados Unidos. Então, na minha opinião, não tem mais desculpa para não dolarizar um pouco do seu patrimônio, dos seus investimentos, comprar alguns REITs, né? Por quê? Mais seguro e com um potencial maior de crescimento, né? Então, você está querendo elevar o seu patrimônio, você pode investir nessa classe de ativos que, historicamente, é bastante interessante. E através da Avenue realmente ficou muito fácil. Tem outros vídeos que eu já mostrei na prática como que eu invisto. Vou deixar um aqui. Acho que eu investi na Coca-Cola, né? Então você vai ver na prática como você faz. E através do link que está aqui na descrição, você ganha algumas corretagens gratuitas lá na Avenue, porque eles são super parceiros aqui do canal. Sou fã deles porque realmente deu acesso para a gente ter esse potencial gigante de ganho aqui e diversificação na carteira, beleza? Mas vamos esmiuçar um pouquinho mais sobre esse estudo aqui, por quê? Os REITs, então claramente, eles são muito bons no crescimento, né? Mas a gente precisa falar também dos dividendos, tá? E para esclarecer um pouco mais esse gráfico aqui de novo, vamos trazer essa informação de quais são os fundos e quais são os REITs que chegaram a esse preço aqui, essa valorização, tá? Ó, um ponto importante, ó, o IPCA, que é a inflação, você pode ver que no quesito valorização comparado com os FIIs, o IPCA é maior, né? Então, os FIIs só começam a ganhar, valer a pena, por causa dos dividendos. Agora, se a gente pensar só em valorização da cota, realmente os fundos imobiliários no Brasil, um país emergente, não tendem a crescer muito, né? Nesse estudo aqui ficou até abaixo da inflação, tá bom? É óbvio que depois, quando a gente coloca os dividendos, esse jogo muda e você vai entender, é só ficar comigo até o final desse vídeo.
tá? Mas quais são os REITs e quais são os FIIs que fazem parte desse estudo aqui que eu estou te mostrando? Bom, os FIIs que fazem parte são alguns que eram bem famosos lá em 2010, né? Que eu até coloquei aí na tela. Por quê? Esse histórico aqui, esse estudo, ele está pegando esse histórico. Então, os principais fundos de 2010 talvez nem sejam os principais agora de 2021, mas é importante a gente entender, né? Pensa o seguinte, se lá em 2010 você começou a investir, poxa, de repente agora em 2021 você já está aposentado, né? Agora você está começando em 2021, provavelmente em 2030 você já esteja aposentado? Eu espero que sim e é possível, né? Por isso que esse estudo aqui traz essa margem de 10 anos, tá? Então acho que os mais famosos aqui dessa lista tem o KNRI, super famoso, BRCR, BTLG, também bem famoso, enfim. Esses aqui vocês já conhecem, né? Agora eu quero mostrar também quais são os REITs, né? Para você começar a se acostumar também, né? Com esses nomes que eu vou colocar aqui agora para você, tá? O que ele fez? Ele pegou o resultado desses REITs aqui, que eles fazem parte do S&P 500, ok? Então o que é isso, né? O S&P 500 é a lista das 500 maiores ações lá dos Estados Unidos. E esses REITs, né, que seriam esses fundos imobiliários, fazem parte também desse índice, tá? Então, alguns fundos imobiliários, que são os REITs, né, não são exatamente fundos, né? Os REITs são empresas, por isso que fazem parte dessa lista de ações. Vou colocar aí na tela que você vai entender melhor agora, tá? A composição do S&P 500, né, esse índice, tem as maiores ações dos Estados Unidos. Então, ó, a principal, a primeira, é a Apple, segundo Microsoft, Amazon, Google, Facebook, ou seja, você já está cansado de ouvir sobre essas empresas. Mas vamos ver aqui por setor, que a gente vai ver que tem alguns do setor de imóveis também, imobiliários, né? Então aqui, ó, fundos de tijolos. Então, cara, isso daqui é exatamente igual aos nossos fundos de logística, né? Então, por exemplo, ó, o Prologis, que é um fundo bem famoso. A gente vai ver outros, ó, residenciais, olha esse aqui, o Equity Residential, o EQR, bastante famoso também e tá dentro desse estudo, ok? Então, pegou-se os principais fundos imobiliários de 2010 e os principais REITs lá de 2010 e fez-se essa grande média para a gente chegar nessas conclusões. Beleza, então já entendemos que são fundos bem famosos, geridos. Provavelmente os fundos famosos hoje, tanto os REITs quanto os fundos imobiliários, serviriam para um estudo daqui a 10 ou 11 anos na frente, ok? A tendência é que o resultado seja similar, porque são classes de ativos muito importantes. Ok, então a gente já viu que o crescimento dos REITs ganhou disparado, mas vamos mostrar um pouquinho agora sobre os dividendos, porque aí os fundos imobiliários no Brasil ganham disparado dos dividendos lá dos REITs, mas depois a gente vai fazer algumas conclusões muito importantes para você aproveitar o melhor dos dois, tá? Aproveitar os dois cenários. Vou colocar aí na tela. Olha o histórico do yield, né? Então do pagamento dos dividendos anuais de 2011 até 2019, então. Os REITs, eles pagam aqui, ó, na casa dos 3, 4, 5% ao ano, enquanto na média os fundos imobiliários pagam 8, 7, 9, já chegaram a pagar 11, 13, agora está pagando aí em 2019 8,45, né? Então até legal esse estudo aqui, que pegou um período pré-pandemia, né? Então é um histórico bem fidedigno, né? Bem fiel a uma escala aí de quase 9, 10 anos, porque a gente sabe que na época da pandemia, 2020, tudo mudou um pouco de patamar, né? Então esse histórico aqui, ele é bastante interessante, porque ele pega IPCA, né, que é a inflação, pega o histórico dos principais REITs e dos principais fundos imobiliários. Então a gente vê que tem uma diferença bem grande aí, ó, chega a ser 5% ao ano, já chegou a ser 7, 8% ao ano, a diferença de quantos fundos imobiliários pagam mais dividendos anuais do que os REITs, que seriam os fundos imobiliários norte-americanos. Em alguns anos foi até menos, né? Cerca de 2%, né? 4%, aí a distância não é tão longa assim, porque a gente já viu que os REITs crescem mais, né? Então aqui a gente está falando dos dois potenciais ganhos do investidor, tá bom? Então aqui a gente já tem essa clareza na nossa decisão de investimentos. Potencial de ganho, crescimento, são os REITs. Potencial de pagamento mensal de dividendo, os FIIs pagam mais, tá? Só que é óbvio que você pode aproveitar esses dois cenários. Se eu estou falando aqui dos REITs, eu estou falando do mercado muito, muito sólido,
que é o norte-americano, uma classe de ativos também muito segura, que são os imóveis, né, o setor imobiliário, que paga dividendos aí na casa dos 3, 4%, mas tem um crescimento muito grande ao longo do tempo, tá? Então é bastante interessante para você que tem uma visão de longo prazo investir nessa classe de ativos também. Mas é óbvio que se você investe aqui nos fundos imobiliários no Brasil e vai reinvestindo os dividendos, você também vai ganhando mais. Só que aqui você tem que entender que tem um risco maior também, ok? Os fundos imobiliários aqui no Brasil, eles são seguros, mas se a gente compara Brasil e Estados Unidos, qualquer investimento lá será mais seguro. Por quê? São países diferentes, né? Aqui a gente fala que são os países emergentes e aqui os países desenvolvidos, né? Antigamente a gente falava países de primeiro mundo, de terceiro mundo, não sei muito bem por que se falava assim, mas claramente aqui um país emergente, ele é muito volátil. Então a gente vai ver períodos de quedas, de altas e etc. Pode ser que algum fundo imobiliário também tenha algum tipo de problema mesmo, de vacância muito alta, ou de algum inquilino não cumprir, né, o pagamento. Por quê? Um país emergente, ele sempre fica ali na volatilidade, né, na corda bamba. Tá bom? Então, é seguro? Sim, mas é menos seguro do que o investimento nos Estados Unidos, né? Eu não sei se eu consegui deixar totalmente claro essa informação, mas não faz sentido não dolarizar um pouco dos seus investimentos. Primeiro ponto, esse aqui subjetivo, né? Não são nem os números. É uma questão de segurança. Segundo ponto, é a proteção cambial, tá? Nesse estudo aqui que eu estou mostrando para vocês hoje, o dólar lá em 2011 estava cerca de R$1, era 1,6, se eu não me engano. Tá? Hoje a gente está falando de um dólar a 5,5, ok? Nesse estudo aqui em 2019, o dólar estava próximo de 4. Então é uma tendência de alta do dólar. Então a gente se protege quanto a isso se a gente investe lá fora. E se a gente investe numa classe de ativos que tem um potencial de crescimento muito grande, melhor ainda. Então, quais são os 5 pontos mais importantes desse vídeo aqui? Potencial de crescimento são os REITs. Segurança do mercado sólido, os REITs. Proteção contra a variação cambial, dólar sempre subindo, REITs. Então, vale a pena investir, sim, nos fundos imobiliários norte-americanos por causa desses pontos. Agora, os fundos imobiliários no Brasil, eles vão pagar mais dividendos, tá bom? Então, é legal aproveitar isso também. E a gente tem um ponto aqui no Brasil que é a isenção fiscal dos FIIs, né? O dividendo que eles pagam mensalmente não tem incisão de imposto de renda. Isso aí, num longo prazo, é muito, muito vantajoso. Se por acaso diminuir, ou seja, se por acaso for taxado os dividendos, que muita gente já conversou sobre isso, eu acho que não será, pelo menos durante os próximos anos. Mas pode ser que em algum momento da nossa vida taxe-se os fundos imobiliários, os dividendos. Aí, se taxar os fundos imobiliários aqui no Brasil, realmente vai ficar mais interessante ainda investir nos REITs, ok? Então a gente tem sim que aproveitar os melhores cenários, o melhor de cada produto, de cada classe de ativos, montar um patrimônio sólido para viver de renda no futuro. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa sempre seus comentários aqui embaixo, porque as dúvidas que vocês deixam, eu produzo novos vídeos. Um abraço e até mais!